Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana, da Emerge. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre FourPoints. FourPoints é uma técnica de facilitação participativa para a gente utilizar o Kinevin, certo? Então, bora lá. Bom, para a gente começar essa facilitação, é importante a gente ter um quadro branco. O quadro branco pode ser, se a gente estiver presencial, uma mesa ou uma parede. E a gente vai colando os post-its. Ou, se não, qualquer plataforma online que te permita ter o quadro branco e post-its que você consiga mexer através da superfície. Bom, aí a gente coloca um quadrado, né, um retângulo com os vértices. Os vértices, eles têm dizeres que vão representar a forma como aquele problema vai ser tratado, a forma de se encontrar uma solução para aquele problema. No centro do quadro estão posicionadas narrativas. Essas narrativas, elas podem ser colhidas de diversas maneiras. Existem formas mais simples de se colher narrativas, como, por exemplo, você criar um Google Forms, onde você envia para as pessoas da empresa e pede para elas compartilharem uma narrativa, né, de um determinado tema ou de um determinado dia, ou do que elas se lembrem mais, enfim. Ou até formas mais complexas, como, por exemplo, o lançamento de uma campanha, onde toda a empresa é envolvida, e aí é colocado um determinado tempo, e uma vez por dia, durante aquele tempo, as pessoas participam compartilhando narrativas. Então, existem várias formas aí de se fazer essa coleta. As narrativas, elas são coletadas de um grupo maior, já seja a empresa, o clube, a organização que a gente está estudando, né? E para esta dinâmica especificamente, o pessoal que vai participar dessa dinâmica é um grupo menor, representante daquele grupo maior que escreveu as narrativas, certo? Então, aqui nós temos o quadro, os vértices, e aí a gente vai ler cada vértice, que é... Primeiro aqui tem, há uma única e clara solução para este problema, e sabemos do que fazer para resolvê-lo. Então, eu já conheço o problema, já vi ele em alguma vez, ou até eu já participei de alguma solução de algum problema desses em outra época da vida. Aqui nesse vértice seguinte, nós temos algumas boas formas de resolver este problema, mas é necessário envolver um especialista. Ou seja, eu sei que o problema tem solução, mas eu não tenho certeza de qual é a solução melhor para ele. Então, eu vou chamar alguém que conheça mais sobre o assunto. Aqui no seguinte vértice, não há como prever com precisão o que pode ou não resolver este problema. Temos que experimentar algumas coisas. Ou seja, aí a gente já tem um problema um pouco mais difuso, né? O problema pode ter uma ou mais causas, essas causas elas podem estar interligadas entre si, então eu vou ter que fazer algumas experimentações aí para saber qual é a melhor saída, né? Ou as melhores saídas. Aqui no vértice seguinte, nós temos, sei lá como, mas temos que resolver imediatamente, pois tudo está um caos. Então, aqui a gente realmente tem uma situação emergencial. Aqui no centro do nosso quadro, nós colocamos as narrativas. É importante a gente salientar que este quadro, como vocês veem, ele não tem divisões separando um vértice do outro. Essas zonas entre os vértices aqui, elas são chamadas zonas limiares. E a gente consegue sim colocar as narrativas de forma que elas possam ter uma solução, né, um pouco misturada aqui. A gente vai ver como fazer isso. Tá bom? Então, lá vamos nós. A gente vai fingir que o grupo da empresa está aqui e nós vamos facilitar essa análise dessas narrativas de forma a que eles conversem e discutam sobre as situações que estão sendo colocadas aí para a gente chegar num consenso sobre aonde que vai ser posicionada essa narrativa e da forma como depois vai ser feita essa solução. Vamos pegar esse primeiro post-it. Vamos pegar esse aqui. As empresas têm demonstrado um cansaço físico e mental acima da média. Depressão, estresse e ansiedade são evidentes. Bom, eu acho que
parece, pelo que parece, esta narrativa ela envolve uma série de questões que elas podem ser um pouco profundas, né? Eu não, a gente pode pensar que isso a gente pode chamar um especialista, né? Porque cansaço físico e mental pode ser alguma questão de estresse ligada a algum problema que a pessoa esteja passando na família. Depressão, estresse e ansiedade também pode ser tudo. Pode ser talvez as condições físicas que essa pessoa esteja trabalhando em casa, agora que a maioria está fazendo o trabalho remoto. Há uma série de questões aí a serem analisadas e talvez até experimentadas, né? Mas eu acho que a gente tem que envolver um especialista, mas também a gente teria que fazer alguns experimentos, né? Talvez fazer círculos de conversas, ver a posição ergonômica que a pessoa está trabalhando, verificar como os líderes estão fazendo o feedback dessas pessoas. Não sei, eu talvez colocasse esse post-it com essa narrativa um pouco aqui no meio, né? Algo entre eu posso chamar um especialista e eu não tenho como prever com precisão o que pode ou não resolver esse problema. Acho que a gente tem que experimentar e, de repente, chamar um especialista. Vamos lá, continuamos. Vamos pegar esse aqui. Alguns de nossos produtos têm sido entregues sem respeitar a identidade visual da empresa. Bom, quando eu penso em identidade visual da empresa, eu me lembro de manual de identidade visual, onde a gente tem o logotipo, o tipo de letra, a cor e todas as instruções de como essa logomarca deve ser utilizada. Então, aqui eu acredito que a gente possa ter dois tipos de problema. Ou as pessoas não sabem que existe esse manual de identidade visual, e aí seria uma questão de treinamento e conversação, né? Ou elas estão com o material de identidade visual errado. Então, seria disponibilizar corretamente esse material. Então, eu acho que isso, se a gente analisar aqui, eu preciso de um especialista para resolver algo assim? Eu acho que não, eu acho que a gente mesmo consegue resolver. É questão de caos? Não, não é. Eu acho que eu colocaria essa narrativa um pouco mais para cá, que há uma única e clara solução para este problema. Sabemos o que fazer para resolvê-lo. Eu acho que é por aqui. Agora continuemos. Estamos apreensivos com as questões relacionadas à LGPD. Por mais que muito se fale que estamos próximos de uma conformidade com este padrão, com esses padrões, o sentimento coletivo é de que não sabemos exatamente o que fazer. Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente pode ter algumas saídas aqui. Ou a gente pega alguém da empresa, compra um livro, a pessoa lê e depois ela volta para resolver nosso problema, ou a gente pode contratar uma consultoria que seja especializada em LGPD. Mas a questão é que aqui fica claro que a gente não tem o expertise, atualmente a gente não tem o expertise para solucionar essas questões de LGPD, a gente precisa ser aderente a essa legislação. Então, eu acredito que seja mais a gente envolver o especialista. Então, vamos empurrar isto um pouco mais para cá. Agora vamos para o nosso último post-it, nossa última narrativa, que é: todos os nossos gerentes acabam de pedir demissão anunciando que irão para o concorrente. Bom, eu acho que essa é uma situação que a gente nunca viu antes e eu não conheço quem tenha passado por uma situação desse tipo, então todos os gerentes acabam de pedir demissão, então eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa emergencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar de mais informações, porque por que eles foram embora dessa forma, pediram demissão e foram para o concorrente. Então, acredito que isso possa se encaixar em, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa correndo, mesmo porque a empresa
ela tem que colocar outras pessoas no lugar, ela tem que auxiliar as pessoas que ficaram, né? Mas ao mesmo tempo eu deixaria ela aqui perto do centro, porque o centro é uma parte, é o confuso, né? E isso significa que a gente vai precisar de maiores informações sobre essa narrativa, né? Mais informações de que aconteceu. Aqui é importante, quando vocês estiverem facilitando isso, é importante vocês não fazerem alusão diretamente ao Kinevin, porque senão as pessoas, elas automaticamente, elas calcam ali a figura, né, do Kinevin, e aí elas vão fazer a categorização em vez de enxergar os limiares dessa facilitação, que é realmente a riqueza que essa facilitação te traz, né? Então, agora a gente já colocou isto dessa forma, então a gente consegue até desenhar aqui, né? Mesmo porque as pessoas que vão participar dessa facilitação, nem todo mundo ouviu falar em Kinevin e aí elas ficam, assim, elas podem não se concentrar o que deveriam se concentrar na facilitação, só porque a gente está falando de alguma coisa que vai ser um pouco mais difícil de explicar, né? Aqui a gente fez um exercício bem simples, né? Opa! Bom, eu vou deixar este aqui, que é o todos os gerentes acabaram de pedir demissão, mas para cá, assim. Bom, pessoal, aqui então a gente tem o desenho, né, do Kinevin. Eu vou puxar só este mais para cá, porque eu acho que ele possa ser atacado de duas formas, né? Essa facilitação ela foi feita de uma forma bem simples, mas essa e outras facilitações vocês podem ver muito de melhor forma no Kinevin Basecamp, que vai ser o treinamento que vai ter. Espero que vocês tenham gostado. E é isso mesmo, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.